Gravando, tudo ok. Então, pessoal, muito boa noite, né? Espero encontrar aí todos vocês bem. Tivemos essa alteração, então, transferência da nossa aula de ontem para hoje, né? A pedido da turma. Espero que tenham ido super bem na avaliação, né? Então, fico na torcida que tenha corrido tudo bem. E estamos aí, pessoal, também hoje, né? Esse frio impressionante, né? Então, espero que esteja todo mundo aí bem agasalhado. E que a nossa também aqui a nossa aula e a nossa discussão depois que todos nós possamos nos esquentar um pouquinho. Então nós vamos dar sequência à nossa temática, né, do seminário 5 sobre educação e diversidade. Essa semana é uma semana também especial, né, uma semana onde se comemora o orgulho LGBT. Então uma semana muito especial. E a cada ano, infelizmente, né, a gente olha as estatísticas, né, em termos de violência, né, é, de, de, de todo tipo de gênero, né, e também outros indicadores, e a gente fica preocupado, né. Certamente há avanços também, mas os indicadores, eles são, infelizmente, ano a ano, são bastante preocupantes. Então, aqui no Brasil a gente tem avanços assim nos últimos anos, né, mas se a gente compara também a outros países, o que significa, por exemplo, essa semana, né, esse dia, o dia 28, mas essa semana em alguns países é muito mais, digamos assim, comemorado, né, também com medidas concretas, né, aprovação de novas legislações, enfim, que garantam respeito à diversidade de gênero, à diversidade sexual, né. Inclusive nas instituições educacionais de muitos países, isso é muito mais efetivo, não só nesse dia ou nessa semana, né, mas também durante todo o ano. Inclusive, meu último pós-doutorado na Inglaterra, né, me chamou a atenção que na universidade, no e-mail, né, ali nas informações de quem enviava o e-mail, havia, né, também, a universidade previa que estivesse ali informado como que a pessoa gostaria de ser tratada, né, o gênero, né. Então, realmente uma medida muito interessante também. Todos os prédios da universidade nessa data, né, estendiam a bandeira do arco-íris, né. Então, uma série de medidas assim para justamente destacar durante esse dia, durante a semana, mas também me vejam que até mesmo em processos, né, assim, burocráticos no e-mail, né, isso já constava essa preocupação para que todo mundo se sinta acolhido, se sinta reconhecido, né. Então, nós ainda estamos caminhando nesse processo, né, esperamos algum dia chegar e certamente chegaremos lá, mas para isso também depende muito a ação das instituições educacionais, né, da escola, porque, de novo, né, pensando na educação do ponto de vista histórico, e aí de muitos de nós, por exemplo, nós não tivemos essa formação para a diversidade, né, nós não tivemos. Infelizmente, a gente pode dizer que foi o contrário, né, nós tivemos uma educação chamada uma educação binária, né, em muitos casos, se não realmente machista, né, no qual só havia, digamos assim, uma visão unidimensional do mundo, né? E isso, infelizmente, é essa formação inicial que a gente recebe, quer na família, mas também na escola, né? Então, o desenvolvimento desses preconceitos, inclusive, né, com essa interiorização em termos de comportamento e hábitos, isso, infelizmente, vai nos acompanhar durante toda a vida, né? A gente, claro, pode, né, alterar, enfim, pode tentar mudar, mas infelizmente é uma marca muito forte, né, assim como outras, enfim, que acabamos levando, né, por toda a nossa vida, né. Então eu queria começar a aula de hoje fazendo essa consideração, né, sobre, então, essa semana que nós vivemos, que é uma semana realmente especial, que ela tem que ser lembrada, né, que também ela tem que ser sempre né, reconhecida esse direito à diversidade, à livre expressão sexual e de gênero. Então, uma semana bastante relevante. E aí, pessoal, na nossa aula de hoje, né, eu quero dar seguimento, nós estamos entrando agora também no módulo 2 da nossa disciplina de seminários, e aí eu queria mostrar para vocês também alguns materiais que estão disponíveis ali no Moodle, né, inclusive há um livro muito interessante que foi produzido aqui na URGS há uns anos atrás, de um curso que tratava a questão dos direitos humanos na educação. Então esse livro eu disponibilizei ali, ele é de livre acesso, né. Depois eu quero passar um pouco para mostrar para vocês esse material e outros,
Também quero, eu fiz um pedido para vocês, eu não sei se vocês conseguiram fazer, né? Mas se não conseguiram, eu trouxe aqui para a gente olhar um mapa temático de um livro didático, né, recém-aprovado agora nesse último PNLD, que é um livro de ciências humanas, no qual nós temos a sociologia, e a ideia, então, é que a gente possa olhar como que a diversidade está, enfim, está aparecendo ali dentro desse material, né? Se alguém também teve tempo de fazer alguma busca em algum material didático, aí depois, no final, eu queria saber o que encontrou, o que não encontrou, né, para que a gente possa conversar. E antes de abrir também para discussão no final, eu queria, pessoal, falar para vocês um pouco da tarefa 1, né? Também aqui tirar alguma dúvida, se vocês tiverem, que a gente possa conversar e esclarecer, então, esse encaminhamento da nossa tarefa, né? Mas, então, assim, né? Um pouco que nós conversamos na aula passada, recapitulando, né? No Brasil, então, a inserção da diversidade, quer como tema, né? Quer como também prática pedagógica, né? Como elementos que têm que ser considerados nesse fazer docente, eles são recentes, né? Nós temos ali, em 2013, então, por força da lei que introduz, né? Que vai tratar os temas ligados ao racismo, né, aos povos africanos, nós temos o início, digamos assim, desse processo, dessa indução através dessa legislação. Isso, é claro, não quer dizer que já não existisse algumas iniciativas, né, de instituições, de universidades, escolas, enfim, mas é de fato essa lei de 2003 que ela vai ser o grande indutor para a entrada desse tema da diversidade, né. Vejam que alguém pode perguntar, mas Leandro, né, e a Constituição não é anterior? Leandro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é anterior, né? Enfim, sim, certamente são anteriores, né? E já mencionava essa questão. Se a gente olha a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ali está bem claro, né? Os direitos humanos, a diversidade, o direito à diversidade, o direito à vida, enfim. Mas por uma série de fatores é tardio essa entrada, né? Digamos assim, como lei, 2003, e depois também nós vamos ter uma atualização importante, né, que vai ocorrer nos anos seguintes. Aí entra a questão indígena, né, vai entrar também a questão de gênero, vai ganhar cada vez mais força, também outros, né, até mesmo a questão, né, da inclusão, né, das pessoas com necessidades especiais, necessidades específicas, também se torna um tema cada vez mais relevante, né. Por exemplo, nas universidades passa a ser obrigatório, né, o ensino de Libras, né, linguagem de sinais para os licenciados, pelo menos, mas também, né, essa previsão de que seja ofertada outros cursos, que não apenas as licenciaturas. Também é um movimento importante de incluir, né, de adaptar as instituições educacionais cada vez mais para receber o diferente, para acolher o diferente, né. Então, também há a previsão importante de duas legislações que criam tanto o NEAB, né, que é esse núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas nas instituições de ensino, quanto também o NAPNE, que é esse núcleo voltado para a inclusão, né, das pessoas com necessidades específicas. São dois, assim, uma mudança importante que vai também exigir que as instituições se preparem, não é, para receber e para acolher a diversidade. Claro que se a gente vai, uma coisa, né, é a lei, a legislação, assim como em todas as áreas. Outra coisa é a implementação da legislação, não é, e o cumprimento efetivo da legislação. Então aí são, obviamente, né, um pouco esse paradigma, né, essa relação entre teoria e prática, que se dá em todas as áreas da ação humana, e na educação também não é diferente, né, porque também nesse processo envolve a formação, né, e o que a gente constata é que, inclusive, muitos professores fizeram, né, a sua licenciatura, a sua formação, no momento que nós não tínhamos esse paradigma na diversidade, né, se a gente pensar a diversidade enquanto, né, uma compreensão mais ampla da educação enquanto processo, enquanto direito, enfim, e também enquanto tema, a maioria dos professores não se formou dentro desse paradigma, né? Então teve que aprender, teve que ser formado, enfim, e teve então que conhecer, não é, este novo paradigma. Então é um processo que ele está ocorrendo ainda, né, há muito a ser feito, é algo que a gente espera, né, deve só crescer, obviamente, que enfrenta resistências, né, como a gente viu nos últimos anos, vários movimentos, alguns desorganizados, outros mais organizados, né, que tentaram, por exemplo,
tirar acho que o gênero é um bom exemplo, né, mas tirar a discussão de gênero, né, como se não pudesse ser discutido, por exemplo, os papéis, né, sociais, os papéis, não é, de homens e mulheres, enfim, a questão da família, né, e aí a gente pensa, primeiro, né, que isso é um desrespeito para o acúmulo científico, né, se a gente pensa as teorias científicas da sociologia, antropologia, né, outras ciências como a psicologia, que estudam isso há muito tempo, né, há muitos séculos. E, então, primeiro, querer negar que isso existe, né, ou querer dizer que uma pessoa não pode ter acesso, né, a um conhecimento produzido historicamente, bom, isso é algo muito grave. Mas, além disso, teve outras iniciativas, vocês lembram, né, também aquele chamado Movimento Escola Sem Partido, que em determinado momento tenta, digamos assim, inserir uma mordaça, né, que os professores ficassem proibidos, né, de trabalhar temas tão fundamentais como a violência de gênero, né, como a exploração sexual, enfim, e outros problemas graves que nós temos na sociedade brasileira, né. Infelizmente, se a gente considerar o não tratamento desses temas, a quem que atende, né? Bom, atende, né, a perpetuação desse ciclo de violência, né? Então, por exemplo, se a gente proíbe, né, que se discuta a questão do racismo, né, nós estamos contribuindo para a perpetuação do racismo estrutural. Se a gente proibisse, por exemplo, né, que autores, que teorias como as marxistas, né, fossem proibidas, primeiro que isso seria um absurdo, porque a teoria marxista ela é uma teoria, não é a única, mas ela é uma das teorias, né? Enfim, e bom, os estudantes têm direito a ter acesso às teorias marxistas, assim como têm direito a ter acesso às teorias de Durkheim, de Weber, né, enfim, do Darwin, né, e aí por diante. Então, negar esse direito, não é, enfim, aos jovens, aos adolescentes, realmente é algo muito grave e se tentou, né, durante muito tempo, quer por uma ignorância, quer até mesmo por um projeto, né, que eu vou dizer um projeto anti-iluminista, né, até antirracional, que propõe, né, uma visão de mundo que não seja baseada, né, ou fundamentada né, no conhecimento científico e em todas as possibilidades de conhecimento científico, e o acesso à informação possibilita às pessoas, né? Então, hoje, nós negarmos acesso à informação, acesso ao conhecimento às pessoas é algo muito grave, né? E eu diria que hoje, né, como alguém que não tem acesso à informação, né, à internet, enfim, aos meios de comunicação, né, e tudo mais, isso também é muito grave, né, porque a pessoa, como navegar nesse mundo tão complexo hoje, sem acesso à internet, sem acesso às informações, né? E mais do que isso, se a pessoa não tem conhecimento, ela não consegue, aí sim que ela não vai conseguir, né? Por quê? Porque ela vai se ver nesse emaranhado de informações, né, muitas delas contraditórias, vai se ver diante das fake news e não vai saber decodificar essas informações, né? E aí, bom, aí nós vamos ter todo tipo de comportamento que não digamos assim, orientado por algum tipo de racionalidade, né, e pensando lá no Weber, né, e que vai tender, então, a um comportamento irracional, né, um comportamento guiado pela ignorância, baseado no ódio, né, e aí, bom, aí nós temos todos os resultados que a gente já viu acontecer em várias sociedades, em vários tempos, né, em vários contextos geográficos diferentes, né. Então, vejam que então não é à toa, né, que temos assim, vai se tentar tirar do currículo, mas de novo, né, felizmente, bom, porque nós temos a Constituição, porque nós temos a RDB, não é, porque nós temos o ECA, né, esses temas são importantes, esses temas eles persistem, não é, e de novo, quem está em sala de aula sabe da relevância de que se a gente discuta assim esses temas, né, no nosso cotidiano. Então, também é importante dizer assim que esses temas, né, eles vão chegar num momento que no Brasil nós temos assim um questionamento, né, de teorias mais clássicas do currículo. Isso vocês certamente já viram, né? Então vocês já viram autores, né, importantes que vão trazer esse questionamento, autores brasileiros, né? Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, né? A gente já viu, mas também autores, né? De outros países, como o John Dewey, né, que é um autor aquele do pragmatismo norte-americano. Mais recentemente, né, a gente vai ter também autores como autores norte-americanos, né, como Michael Apple, vamos ter autores como o Giraud, né, francês, enfim, o Enguita, né, que vão tratar conceitos como currículo oculto, né, que vão tentar mostrar o quanto a escola
né, se ela não for crítica, ela tende a reproduzir uma ideologia de classe, e é uma ideologia de classe dominante, né, isso que o Bourdieu vai argumentar. Então é por isso que uma escola que ela não preza pela autonomia dos estudantes, pelo desenvolvimento do pensamento crítico, ela tende a ser conservadora, e infelizmente ao ser conservadora, não é, ela está numa sociedade que é desigual, numa sociedade que é violenta, ela infelizmente tende a manter, não é, a desigualdade tende a manter a violência, não é? Então, o mais interessante, eu sempre digo isso para vocês, né, que muitos desses autores, né, o Michael Young, né, que é um outro autor, um autor britânico, né, era sociólogo, né, o Basil Bernstein também, que é um autor britânico, que trabalha com os códigos pedagógicos, né, esse conceito é importante, ele era um sociólogo, né, então as ciências sociais, ela trouxe muitos elementos, muita contribuição realmente para pensar a educação. E no caso brasileiro nós temos o Paulo Freire também, que é um autor importante, né, o Paulo Freire, ele inclusive esse ano, né, está se comemorando o centenário, né, um ano importante, então, e o Paulo Freire, né, embora ele não tenha pensado, digamos assim, uma teoria do currículo em si, mas ele trouxe elementos críticos muito interessantes, né, quando ele vai tecer, por exemplo, uma crítica ao que ele chama de educação bancária, né, uma educação massificada, uma educação também que tratava apenas de forma abstrata, né, o conhecimento, que com isso o conhecimento não fazia sentido na vida dos estudantes. Então, o Paulo Freire ele vai se, digamos assim, se encaixar nesse grupo, não é? Que traz assim uma visão mais crítica dessa do fazer pedagógico e dessa relação entre a escola e a sociedade, né? Então, também não é à toa que muitos desses autores são cientistas sociais, não é, também tem um diálogo muito importante entre a pedagogia, né, e entre as ciências sociais, antropologia, sociologia da educação, não é? E aí vão construir vários argumentos, né, teorias que para nós são muito relevantes e importantes. Então, assim, quando a gente trata de temas, né, vamos falar um pouquinho dessa questão eu quero mostrar para vocês um material que nós disponibilizamos ali no Moodle. Deixa eu abrir aqui, vou mostrar para vocês já. Tá abrindo aqui, pessoal, ainda. Vamos ver se... Acho que agora sim. Esse livro aqui é uma produção muito interessante da Denise Bastos, da Isaura Cruz e da Marilu Dantas. É um e-book produzido lá pelo grupo da Universidade Federal da Bahia, e ele trata essa questão de gênero e sexualidade na escola, né? Então esse e-book ele é muito interessante, eu recomendo a leitura para vocês, né, sobretudo quem for de repente na unidade didática trabalhar este tema, porque as autoras elas foram assim muito felizes, não é, em apresentar, fazendo uma reflexão desde o ponto de vista que vem, né, apresentam a questão da educação sexual na escola, fazem, né, um percurso histórico assim mostrando as alterações que houveram, né? E aí talvez alguns de vocês já tenham trabalhado, né? Eu trabalhei ainda quando era adolescente, né? Militava, né, nessa questão da educação sexual, né? Naquela época a grande problema era a AIDS, né? O surto que estava do HIV que estava acontecendo, né? E é interessante esse percurso porque eu me achei também naquela perspectiva que havia naquele momento, né? E então elas fazem essa discussão, passando, né, por essa sexualidade para além do discurso biológico, né? Então isso é muito importante, sobretudo para nós, as ciências humanas, a gente pode trazer essa contribuição. Elas vão trazer na unidade 2 uma reflexão muito interessante sobre teorias do currículo, sexualidade e gênero, né?
e avançando pelas teorias tradicionais, indo para as teorias pós-críticas, né, e currículo, e depois chegando então ao cotidiano escolar, sexualidade de gênero, né, mostrando um pouco então justificando por que devemos falar de sexualidade, né, de gênero na escola, e também de como falar, não é? Porque isso também é muito importante, né? Eu tenho enfatizado para vocês e todos os professores do curso essa questão da transposição didática, né? Então, esse é o nosso desafio como professores não apenas dominar os temas, né, os conceitos, as teorias, mas também como transpor esses temas, conceitos e teorias, que às vezes são muito complexos, para a escola, né? Esse é o nosso desafio, de tal sorte que o que nós estamos tratando se torne algo significativo para os estudantes, né? E, sobretudo, nesses temas que nós estamos vendo aqui, que são temas, né, que a gente pode chamar de temas sensíveis, né? A gente realmente tem que, né, de fato, verificar e ter certeza que essa transposição didática ela tá sendo bem feita, né? Porque, do contrário, como eu disse para vocês, a gente pode, em muitos casos, estar mais reificando preconceitos, não é? Do que propriamente desconstruindo preconceitos, né? Então, isso é muito fundamental, e esse caso aqui da diversidade de gênero, né, é um bom exemplo disso, mas poderia ser em relação à diversidade religiosa, enfim. Então, nós temos que ter todo esse cuidado, né, que é bastante importante. Então, pessoal, fica a indicação aqui para vocês. Esse livro ele está como leitura aqui complementar, tá? Mas fica a indicação, obviamente, né, que vocês deem uma olhada, pelo menos, quem puder ler todo, leia. Este aqui é um livro bem interessante, né, da nossa colega aqui da Rocha Facneto, que se chama Educação em Direitos Humanos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Ele abriu em outra tela, vou carregar aqui. Acho que agora sim. Agora vai carregar. Carregou. Então, ele é um e-book produzido aqui pela URGS, tá? E se chama Educação em Direitos Humanos, pelos colegas aqui, a Rochelle, né, mas também pelo Fernando e pelo Renan. O Fernando Seffner, né, é uma grande referência na questão também de gênero, né, é um professor de história, e uma grande referência. E aí, colegas, nós temos aqui, são muitos capítulos interessantes, né, um livro também bem atual, né, que pensou essa questão de como transpor, né, esse tema para a sala de aula. Então, vou mostrar para vocês o sumário aqui. Ele também está como material adicional, né, mas é um material assim, guardem no coração, porque é um livro muito bom, realmente, né, e começa com essa discussão mais genérica, assim, educação em direitos humanos, né, componente curricular indispensável na escola pública brasileira contemporânea, né, então valeria a pena ler esse capítulo aí, todos que puderem, e depois ele tem, assim, capítulos que são mais temáticos, né, por exemplo, a questão da violência e conflitualidade no espaço escolar, a questão aqui também da violência, né, e a cultura de paz, estímulo à solução pacífica, a questão de gênero na escola e democracia brasileira, limites e desafios, a dominação masculina, né, vai aparecer, sexualidade e juventude, educação para a sexualidade, equidade de gênero e diversidade sexual. Tem um capítulo sobre educação à distância, né, interessante aí nesse momento que nós estamos vivendo, né, reinserção de LGBTs ao espaço educacional.
quando AIDS, gênero, sexualidade e direitos humanos se encontram no território escolar. Esse também é um capítulo que vale a pena vocês lerem. Tá? Depois tem uma parte de resumos dos trabalhos finais dos alunos, né, neste curso, que foi realizado aqui pela URGS também, que vale a pena, né, vocês darem uma lida. Então, esses dois materiais, pessoal, eles estão agora previstos para o módulo 2, né? E aqui nós temos um documentário muito interessante que eu tenho sugerido há algum tempo do Distrito Federal, um debate entre professores do Distrito Federal, abrangendo essa questão de gênero, né, sexualidade. É muito interessante, eu acho que vale a pena vocês assistirem, né? Por isso eu coloquei ali, está recomendado que vocês assistam, né? Acho que elucida muitos aspectos, sobretudo das contradições também com o cotidiano escolar e da dificuldade, né, que esses professores encontram em trabalhar esses temas tão relevantes, né? Então fica o convite para que vocês possam estar acompanhando este debate aqui que está ali disponível para vocês no YouTube. E aí, pessoal, eu queria agora falar para vocês um pouquinho da nossa tarefa, então, A1, né, da disciplina. Deixa eu compartilhar com vocês aqui também. Nós temos um roteirozinho que foi disponibilizado ali no Moodle, né? A previsão de entrega é no dia 11 de julho. Vamos ver se... Agora sim. Então, essa primeira tarefa, né, eu expliquei para vocês que o nosso foco vai ser na tarefa 2, né, que ali realmente a gente quer ver essa produção, né, dessa unidade didática, né, que ela pode ser temática, pode ser metodológica. Mas aqui nós temos a tarefa 1, né, que ela também pode já estar ligada, né, quem quiser trabalhar, enfim, na mesma direção, já pode juntar elementos, né, e pode depois estar agregando lá para essa produção final. Então a previsão de entrega é 11 de julho, né, eu peço que todos vocês tentem cumprir, né, que depois, para que isso a gente possa depois se concentrar na tarefa 2, né. Então, considerando as leituras realizadas, fóruns, discussões e vídeos da disciplina, né, redige um texto problematizando a diversidade sociocultural brasileira e sua implicação na prática docente. Então, a previsão de um texto de 3 a 4 páginas, né, incluindo aí as referências. E aí, pessoal, o que é importante, né? Já estamos aqui colocando algumas normas, né? A fonte Times, o Arial, tamanho 12, isso vocês estão acostumados, né? E a questão da BNT, né? Então, a gente pede que vocês observem isso cada vez mais, né? Lembrando que as produções, né, externas, mas também internas aqui no curso, né? O trabalho final, enfim, relatórios de estágio, tudo isso tem que seguir essa padronização, né? Para eventos é a mesma coisa. Então, assim, de novo, né, no início é difícil, mas depois a gente vai, quando a gente, né, enfim, engrenar nas normas, a gente já, né, então eu conversei com os tutores também, eles vão atentar para isso, né, então eu peço que vocês já tentem, que já chegue assim bem, já com as normas, né, e que vocês consigam também, vão aproveitar certamente isso para outras disciplinas, né, então esforço que todos nós fazemos, mas que vale a pena. E aí, pessoal, então, depois, claro, quem quiser fazer alguma pergunta, a gente vai abrir um tempinho, né, para a tarefa. E agora eu vou para essa última parte que mostrar para vocês um mapa, então, de uma obra didática que foi aprovada agora, nessa última edital do PNLD, já vindo como obras de ciências humanas, né, para o ensino médio, tendo ali, então, os 4 componentes: história, geografia, sociologia e filosofia. E então, como que esses temas aparecem ali, né? Vamos ver como é que esses temas da diversidade, enfim, vão aparecer ali dentro, né? Depois eu quero saber se alguém teve tempo aí de procurar em algum livro didático, enfim, não é? Alguma referência a esses temas, tá? Vamos carregar aqui.
Acho que agora sim. Então, pessoal, essa obra eu peguei de uma editora, né? Podia ter pegado de outra, enfim, não tem. Mas só para a gente olhar como que aparece, né? Então, ela é dividida, é uma obra que é dividida por volumes, né? E são 6 volumes, né? Cada uma delas dividida por capítulos, né? E se a gente olhar, nesse caso aqui tem um dos volumes, né? Então nós temos essa unidade de trabalho ciência e tecnologia. Então, se a gente olhar aqui, né, por exemplo, não sei se está muito pequeno, mas a gente vai encontrar desigualdade racial e de gênero, né? Então, por exemplo, aqui nessa obra o gênero vai aparecer ligado à questão da desigualdade racial, né? Depois também eu achei, ele vai aparecer aqui, né? Nós temos nessa unidade ainda de trabalho, ciência e tecnologia, nesse item produção e distribuição de riqueza, nós temos aqui o tema trabalho, gênero, etnia e vulnerabilidade, né? Então vejam que etnia e gênero vão aparecer, né? Então aí é algo bem interessante. Deixa eu ver se temos aqui mais alguma. Aqui, né, tem uma unidade de sociedade, política e cultura. Então, aqui em cultura e poder nós vamos ter, né, por exemplo, multiculturalismo, ele aparece, né, e aí ele é importante. Nós vamos ter aqui ó, a diversidade cultural no Brasil, né, uma unidade sobre isso. E aí, por exemplo, tem a matriz étnica brasileira, desigualdade étnico-raciais, né, que são aqui nessa parte indivíduo e sociedade nós temos uma que se chama interação social e diversidade, né? Então, assim, são temas interessantes que vão aparecer, né? Então a gente encontra isso assim nessa obra, em outras obras, até porque o edital ele exigia, né? O edital ele saiu alinhado com a base nacional, então em função disso ele tinha que conter obrigatoriamente, né, essas temáticas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a obra para mostrar para vocês essas partes. Aí a gente olha junto. Tá demorando para carregar, pessoal, um pouquinho. O PDF é muito. Mas se alguém quiser fazer uma pergunta, enquanto isso, também fiquem à vontade aí. Senão já mostro para vocês aqui. Acho que agora já consigo.
Então, peguei agora, vai abrir. Peguei uma obra de outra editora, tá? Também aprovada agora nesse último PNLD. Se chama Brasil da Diversidade, Sociedade e Direitos. É um dos volumes, né? Então tem 6 volumes dessa obra de Ciências Humanas do ensino médio e um deles é voltado para essa temática da diversidade. Aí vamos olhar aqui como que isso aparece, né? Vou olhar aqui o sumário. Então aqui, né, pessoal, a gente já olhando o sumário, a gente já vê, né, que realmente é uma obra que trabalha, né, se a gente pensar nos nossos livros didáticos, né, pelo menos nos meus, não havia nada disso, né, então, veja essa primeira unidade de população brasileira, somos muitos e diversos, né, depois unidade 2, jovens e mulheres no Brasil, temos aqui, né, população idosa, né, que também é interessante aparecer, classificação étnico-racial do IBGE, minorias sociais, o feminismo e suas ondas, né, violência de gênero, Lei Maria da Penha, né, as juventudes no mundo contemporâneo. Depois aqui unidade 3, os negros e sua luta contra o racismo. Depois unidade 4, povos indígenas, 5 séculos de resistência. Movimento negro e as ações afirmativas. Como garantir a sobrevivência das sociedades indígenas. Né, então vejam assim que, de fato, né, houve uma mudança importante induzida pela legislação, né, a própria base ela vai também trazer, por força da lei de 2003, da lei de 2008, né, que esses temas sejam tratados, né, que apareçam aqui. Ó, pessoas com deficiência, né, também vai haver a previsão de que isso apareça, né, de que haja também orientações de como que o professor pode tratar essa diversidade, né, em sala de aula, enquanto tema, mas também enquanto metodologia, enquanto acolhimento desses estudantes diversos, né. Então, assim, há um avanço, sim, a gente não pode, né, temos que avançar certamente, mas aqui há um avanço, né, importante, e vamos aqui pegar alguma página que é a questão do feminismo, né, vai aparecer, questão do gênero, né, vai ser discutido, olha o nosso Manuel Soares aí, questão do combate ao racismo, se trata de ações afirmativas também. Então vejam que nós temos a representação, né, aqui de atores sociais negros, né, homens, mulheres, também de indígenas, né. Então certamente é uma mudança importante, e não de forma caricata, né, mas de forma mais substancial, inclusive com homens, com mulheres, né, por exemplo, em posições de poder, né, em empresas, em organizações, porque também o edital ele previa isso, né, então isso vai aparecer nas obras didáticas, né. Claro que a gente sempre espera mais, né, esperaria que isso fosse trabalhado de forma mais, mas enfim, né, realmente é um avanço, né, se a gente, de novo, considera o que nós tínhamos antes, né, de livros didáticos, em relação agora, é sempre um desafio também retratar, né, essa diversidade do Brasil, né, são muitos Brasis, enfim, e então é sempre um desafio. E esses livros, né, quem não conhece o Programa Nacional do Livro Didático, né, os professores, então, eles recebem, eles podem escolher, enfim, é um edital público, né, as editoras concorrem, são selecionadas, né, e depois as editoras, o professor, ele pode escolher, né, qual coleção ele vai então, aderir, né. E aqui nós temos essa unidade 4, então, dos povos indígenas, 5 séculos de resistência, então, o artesanato aqui já aparece, as representações indígenas,
Então veja que interessante aqui essa foto, né? Ela não é uma foto caricata, né? Ela vê, os índios estão vestindo tênis, né? Estão vestindo aqui óculos escuros, né? Muito interessante, né? Mostra justamente hoje esse contexto que nós temos, né? Claro, ainda temos índios isolados, ainda temos sim, mas também temos índios que vivem em meio, né, à população branca, né? Então aqui é importante essa questão de diversidade étnico-cultural, né? Vai aparecer, né? Então aqui mostra a etnia Kadiweu, uma menina Carapó, que são as terras indígenas, né, que é uma discussão super relevante agora, né, está sendo discutido esse PL, né, que tem impactos aí sobre a demarcação das terras indígenas, questão dos direitos, né. Então são obras, eu peguei essa aleatoriamente, pessoal, né, então mostrei hoje duas para vocês, o mapa era de uma editora, esta obra é de outra, né, então nós podemos olhar também as outras aí para chegar a uma conclusão, né. Mas certamente nós temos aí um avanço importante, né? Então, que bom, né, para esses novos estudantes, né, que estão agora na escola, enfim. Infelizmente nós não tivemos acesso, né, a esse tipo de material, né? É uma pena, né? Mas enfim, que bom que agora essas novas gerações vão ter acesso e certamente esse material vai fazer diferença, né? Pessoal, então a ideia inicial era trazer esses elementos para vocês, né? Eu queria agora também ouvi-los um pouco, ver se vocês tiveram tempo de fazer uma busca, né, sobre algum material didático e ver que medida a diversidade está presente ou ausente. E também se vocês têm algum comentário, enfim, das leituras que nós fizemos, também nessa parte inicial, se tem alguma dúvida em relação à tarefa 1, tá? Então, vamos lá, temos um tempo ainda, estou à disposição de vocês aqui que a gente possa conversar. Quem quiser pelo chat, ou abrir o microfone, a câmera, ou só o microfone, fiquem bem à vontade. Espero que o frio não tenha congelado ninguém, pessoal. Hoje tá. Oi, professor. Tudo bem, Flávio? Tudo bom? É a Flávia. Realmente o frio tá assim, tá difícil. Eu saí agora há pouco, tive que ir no dentista fazer manutenção do aparelho. O vento aqui na praia tá de renguear cusco, como se diz. Com relação aos assuntos, assim, eu li algumas coisas, já fiz algumas buscas para fazer a atividade e me dei conta, assim, de como eu tinha um entendimento diferente com relação à inclusão, diferente com relação à diversidade, e muitas vezes eu tinha a impressão, nunca parei para pensar, como da última aula, né, eu não lembro o nome da colega, que ela falou da questão de falar a língua dos índios, enfim, pensei bastante nisso durante a semana, comentei com o meu marido, com meu filho sobre isso, que realmente é uma coisa que a gente não, como a gente não vive essa realidade, a gente não pensa no outro lado, né? E eu tinha muito uma visão de diversidade da questão dos homossexuais, né? Aí, diferente de gay, lésbica, bi, trans, enfim, né? Dos homossexuais, quando falava em diversidade, para mim era o primeiro assunto que vinha o primeiro tema que vinha na cabeça, né? Não tinha esse pensamento da questão do índio, da inclusão dos portadores de deficiência, que a gente estudou agora também, né? E essa questão da diversidade cultural, uma coisa que me chamou, que me fez pensar também, é com relação, principalmente às igrejas, às escolas que são de igrejas, né? Porque eu acredito que como professores, como o senhor falou agora, né, que é a base curricular, é para todos, né? Escola pública, particular, enfim. Como que se trata, eu não sei se o senhor sabe, né, isso, como que se trata esses temas, porque, por exemplo, algumas igrejas, a mulher não tem o mesmo direito que o homem, né,
Então, como que isso se trata em sala de aula? Como, por exemplo, se eu for dar, eu não vou citar nenhuma religião aqui, né, porque eu não conheço os colegas, eu não sei, né, mas numa escola de determinada religião, onde tem esse pensamento de que a mulher tem que ser submissa, de que a mulher ela não pode lutar pelos seus direitos, que ela tem que obedecer aquilo que o marido diz. Inclusive, essa semana, eu nem conheço muito, já ouvi falar por polêmicas, né, uma determinada influencer digital, que agora é moda, né, eu vi, até fui ler a respeito sobre ela dizendo que o corpo dela não é dela, que o corpo é do marido, que quando ele quiser, ele pode usufruir, né, que ela não tem o direito de dizer que não, que ela casou, o corpo é do marido. Então, nesse sentido, como que isso se trata dentro dessas escolas? Né, porque eu acredito, assim, com relação a racismo, eu não sei se nessas escolas se tem alguma diferença com relação ao negro, ao índio, enfim, com relação aos brancos. Mas a minha curiosidade é essa questão do feminismo mesmo, das lutas das mulheres. Assim, né, Flávia? Não, excelente as colocações, Flávia. Fico feliz que está levando a reflexões, né, durante a semana. E é isso, né, pessoal? Ser professor, né? Pensar, refletir isso. A gente nunca para, né? A gente vê um filme, conversa com o marido, com a mulher, com o filho, tá sempre refletindo. Que bom, né? E assim, Flávia, é uma ótima questão, né? Então, todas as redes, né, quer a pública, privada, elas têm que cumprir a legislação, né, educacional. Então, que legislação é essa, né? Bom, no caso do Brasil é a Constituição Federal, depois temos a LDBN, temos os parâmetros, né, as orientações curriculares, e temos agora, mais recentemente, a lei do ensino médio, né, e também a Base Nacional Comum Curricular. Justamente a ideia da base, né, era assim, bom, temos um conjunto de conhecimentos, né, científicos, acadêmicos, enfim, escolares, que todos os cidadãos, né, todos os estudantes têm direito, né, a aprender. E mais do que isso, e a sociedade, o Estado tem dever de garantir que eles vão ter acesso a essa base, minimamente. Né? Claro que eles podem ir além dessa base, mas minimamente essa base tem que ser atendida. Né? E na Base Nacional Comum Curricular está tudo isso. Né? Até porque seria uma contradição não estar, por exemplo, né? A igualdade de gênero, né? Que, enfim, o direito à vida, né? E tudo mais, como está a segurança, né? Como está previsto na Constituição. Agora, o que acontece, né, Flávia? É óbvio que as instituições públicas, elas, digamos assim, elas estão mais abertas ao escrutínio, né, da população, e até do que a gente pode chamar de um controle social, né, porque até hoje tem, por exemplo, os planos de ensino, eles são públicos, né, mesmo numa instituição privada, eles são públicos, ou deveriam ser, né, qualquer cidadão que chegasse numa instituição privada, eu quero ver aqui né, o plano de ensino de vocês, quero ver o regimento da escola, ele deveria ter acesso, né? E a gente sabe que muitas vezes isso não vai acontecer, numa escola pública, do contrário, até mesmo a chamada, né, a lista de chamada, ela é um instrumento público, né? O professor, a professora, claro, isso agora está se tornando digital, né, mas quando eu era professor em escola, era proibido, digamos assim, eu não podia levar esse instrumento para casa, né, a chamada, porque é um instrumento público oficial que ele tem que ficar na escola, né? Hoje na universidade, hoje não, sempre na universidade as bancas elas são públicas, né? Então tem esse aspecto, né, inclusive de transparência. Mas assim, né, Flávia, infelizmente existem esses, eu vou chamar aqui de descumprimentos da lei, né, da legislação educacional, e aí também a gente fala não só no descumprimento, mas também está se infringindo um direito do estudante, né, um direito de aprender, porque veja bem, né, nesse caso, né, da igualdade de gênero, né, bom, como não discutir com o estudante, né, como não discutir o movimento histórico das mulheres, a luta pelos direitos, né, pelo voto, enfim, né, a gente não tem esse direito de alienar um cidadão, né, desse conhecimento, até porque é o conhecimento científico que está na sociologia, que está na história, né, e ele tem direito, e de novo, né, é o dever da sociedade, do Estado, garantir que esses estudantes vão ter acesso a toda essa riqueza, né. Há algumas possibilidades, pessoal, né, que pode se fazer. Até mesmo o Ministério Público, Flávia, poderia ser acionado, né? Aí, claro, tem que ver se o Ministério Público ele vai entrar, se ele vai entender, mas muito possivelmente sim, ele vai entender. Há um Ministério Público do Cidadão, né? Ele pode entender, olha, este tema é obrigatório, né? A escola não tratar está violando, né, um direito do estudante.
por exemplo, a escola sem partido, vocês lembram disso, né? Justamente o Ministério Público, mas também o STF, disse não, né? É assegurado às escolas, né, às universidades, a liberdade de cátedra, né? Não pode existir um tabu, né? Esse tema é proibido. Não, esse tema ele pode ser discutido, claro, desde o ponto de vista científico, não é? Desde o ponto de vista científico, ele pode e deve ser discutido. Né? Imagina assim, nós impormos nas universidades, olha, esse tema não pode ser discutido, né? A partir da Lua não se olha mais o universo, né? Isso não existe, pessoal. Né? Isso não existe, é inconcebível, né? Mas, de fato, Flávia, ocorre, né? A gente sabe que ocorre isso. Aí um problema maior também é quando as famílias apoiam isso, né? De repente, tem famílias que justamente matriculam lá seus filhos e suas filhas porque querem, né? Que é um pouco, vocês estão vendo essa questão nos Estados Unidos é mais forte, mas no Brasil, né? Um movimento pela educação em casa, né? Como é que chama? Homeschooling, né? E alguns mais radicais dizem o seguinte: não, eu não quero que meu filho vá para a escola, porque na escola ele vai se contaminar, né? E não é com Covid, pessoal, não é com Covid, né? Tá? Não faz se contaminar em conhecer os outros, em entrar em contato com o diferente, né? O que quer dizer esse diferente? Talvez com pessoas com uma renda maior ou menor que ele, né? Pessoas de uma outra etnia, de uma outra orientação sexual, né? Então veja o ponto que nós chegamos, né? Esse tipo de discurso. Então, no caso norte-americano, isso é muito mais forte, né? No caso norte-americano, alguns grupos religiosos radicais que têm essa defesa. Olha, eu não quero que meu filho vá para a escola porque lá ele vai se contaminar, lá ele vai se perder, lá ele vai... Bom, mas que sociedade é essa, afinal de contas, né? Então, é um grande problema porque, vejam, né? E aí a gente volta lá, nós falamos sobre isso, né? Qual que é a origem do ensino público gratuito? É a França, né? Curiosamente é a França lá napoleônica, né? E o Napoleão vai dizer, olha, se nós queremos ter um Estado, né, laico, né, um Estado independente, onde as pessoas tenham direitos, enfim, nós precisamos ter um espaço, né, que universalize, que ensine esses direitos para as pessoas, né? E que espaço é esse? Bom, é a escola pública, né? Então, também se nós temos, né, e aí tem grupos sociais ou até mesmo classes sociais que não querem, né, uma sociedade pública, uma sociedade democrática, uma sociedade aberta, né? Então, obviamente que esses grupos vão defender, né, uma escola que não seja democrática, que não seja pública, né? Mas, bom, nós já não estamos, a nossa Constituição diz, né, uma sociedade democrática, né? A escola, ela é no Brasil, né, pública, gratuita, ela é um direito dos cidadãos, né? Ela tem que ser assegurada. Então, nesse caso, claramente está se infringindo um direito dos estudantes, né, de discutir, né, a questão de gênero e outras tantas, né. E na prática, pessoal, eu vi assim coisas muito ruins, né, acontecer. Eu, quando era estudante, né, eu contei para vocês, né, eu militava nessa questão da prevenção da ST/AIDS, né. Eu vi colegas minhas ali de 14 anos, né, terem uma gestação que não era desejada, né, por ignorância, né, e aí, bom, era porque os pais não queriam que conversasse, não queriam que discutisse, né. E aí nós levávamos, né, porque nós temos um convênio com um posto de saúde, e ia lá, iam os médicos, a enfermeira, e pronto, né. Eu acho que muitos pais devem ter ido reclamar com a direção, né, que bom que eu não era nem professor e nem diretor, era aluno, né. Mas depois, como professor, eu vi isso acontecer, né, de novo, né, e já há muito tempo depois, 2, 3 décadas depois, né, gente, a mesma história, né, se repetindo, né, e aí faltou informação, HIV, né, gente, o HIV de novo, né, um descuido, né, uma relação desprotegida, bom, a pessoa está contaminada, né, para o resto da vida com uma doença muito grave, muitas por desinformação, né, ou até mesmo religiões que proíbem, né, que não indicam o uso, ou que até não informam, né, preferem não informar. Mas, de novo, né, os estudantes têm direito, gente, né, de ter essa informação, né, ou seja, se eu tenho uma relação desprotegida, eu tenho um grande risco de me contaminar e também de contaminar outros, né. Então, acho que, e nesse caso, pode custar realmente a vida, né, da pessoa, né, ou vai ter uma condição de vida muito pior, né. Então, a informação é sempre melhor, certamente, do que a desinformação. Eu acho que Mike tá inscrito, né? Tá com a mãozinha Sim, levantada aqui. isso. Eu tava me ajeitando aqui, achei que tinha mais alguém antes de mim. Não, professor, eu queria só contribuir, porque eu vi no texto do Gadotti um trecho que me chamou muita atenção, eu acho que resume bem essa questão da diversidade. Ele diz assim, ó, para me conhecer, necessito conhecer o outro como parceiro.
A identidade supõe uma relação de igualdade e diferença, que pode ser antagônica ou não. Só há diálogo e parceria quando a diferença não é antagônica. O diálogo é uma relação de unidade contrários não antagônicos. Entre antagônicos há conflito. Então eu acho que hoje a gente vê os conflitos justamente por isso, porque as pessoas antagonizam as diferenças, né? A diversidade parece que é um bicho de 7 cabeças que as pessoas não conseguem conviver com outras pessoas que têm algo diferente da sua vida. E a gente percebe na família, nos amigos, enfim, dentro das próprias igrejas, né? Eu sou católico, sou praticante e transito muito entre o lado mais progressista da igreja, mas também o lado mais tradicional. Então a gente percebe que muitas vezes as pessoas não estão propensas a esse diálogo, né? As pessoas, elas acham que os outros têm que ter, da mesma forma elas vêm levando, né? E o que a gente percebe é que não é assim. E hoje está muito mais, até na mídia mesmo, muito mais disso, né? Então eu achei esse trecho sensacional para a gente poder refletir e tentar compreender e repassar. Certamente, acho que muito boa a tua colocação, né, e vai ao encontro dessa afirmação, né, que para muitos pais é justamente essa ideia, não colocar na escola, né, para que o filho não se contamine que é uma ideia, né, de que o diferente é ruim, né, que o diverso ele é ruim, né, e claro, nós estamos num momento, né, de muita polarização, né, a gente já sabe disso, né, e talvez agora, né, o próximo ano, né, todo mundo está vendo, né, que as coisas vão tender para uma polarização política, né, e muitas vezes a gente está perdendo muito com isso, né, porque não acaba se discutindo questões que são tão fundamentais. E aí, pessoal, em relação a essa colocação, né, da identidade, de fato, né, a identidade, assim, né, a antropologia nos ensina isso, né, ou a gente constitui identidade geralmente por semelhança, né, ou por diferença, né, e essa identidade que ela é construída por diferença, ela é muito complicada, porque, bom, né, eu sou bom, né, porque eu não sou fulano é mal, né, e aí isso não é um indivíduo, são grupos, né, que vão se constituindo, né, e desde questões mais simples, até no esporte a gente brinca, né, Grêmio e Inter, né, bom, o que é um gremista, o que é um colorado, né, e aí tem as acusações e os estereótipos, né, e o gremista é assim, o colorado é daquele jeito, né, mas isso também ganha outras dimensões, né, que são mais graves, né, e um exemplo, né, que a gente no Brasil também há intolerância religiosa, infelizmente, né, nos últimos anos, por exemplo, houve, né, atentados contra terreiros, né, contra outros grupos religiosos, né, então, promovidos por grupos radicais, enfim, né, então é algo, assim, preocupante, né, que ganha agora uma dimensão. Nós temos hoje também as redes sociais, muitas vezes, né, grupos de ódio, né, grupos que a gente não espera, né, esse tipo de comportamento, às vezes também de sacerdotes, né, alguns tipos de indução ao ódio, né, porque nenhuma religião, se a gente for olhar, ela prega, né, assim, pelo menos na sua essência, ela não prega o ódio, né, e a gente vai ter, claro, interpretações de grupos radicais que vai levar a isso, né. Mas por isso, então, vocês pensam no John Dewey, né? Nós falamos dele numa outra disciplina, né? O John Dewey, aquele pragmatista norte-americano, né? Que propunha educação para a liberdade, que entendia que a escola tinha que ser uma escola da democracia, né? Porque se os estudantes, se a juventude, enfim, não tivesse essa experiência democrática, porque na família muito raramente vai ocorrer, né? Bom, em qual outro lugar eles teriam, né? E se eles não tiverem essa experiência democrática em algum lugar onde eles possam estar com o diferente, onde eles tenham o direito de ouvir, né, também de falar, de expressar com liberdade, se eles não tiverem em algum lugar essa experiência, né, eles não vão ter esse conhecimento, eles não vão saber que é possível esse tipo de experiência democrática, né? Então aí certamente a escola tem um papel fundamental. Eu estou vendo aqui, pessoal, pelas mãozinhas levantadas, vamos ver se eu consigo. Acho que a Flávia está com a mãozinha, a Alessandra, e tinha alguém antes também.
Era eu, professora. Professor, eu queria, assim, só complementando, ligando o que o senhor falou e o que o colega falou, acho que é Mike, o nome, pelo que eu consigo ver aqui. Uma questão que teve bastante essa semana agora, bastante comentários, é uma propaganda do Burger King, que fala com as crianças, né, não sei se o senhor chegou a ver, questiona as crianças, resumindo, né, o que eles acham de dois casais iguais, né, homem, mulher, e as crianças falam de uma forma tão natural, assim, né, sem preconceito, e a ideia é mais ou menos mostrar que se a criança entende, o adulto também tem que entender, né, que não é aquela questão de, eu não concordo, mas eu respeito. E ligando ao que o colega falou, né, isso é o que o colega falou, e o que o senhor falou é que muita gente não entende, talvez se a nossa geração tivesse tido essas aulas de educação sexual, enfim, as pessoas entenderiam que questionar as crianças sobre isso não quer dizer que vai sexualizar as crianças, porque vi muitos comentários, em grupos, principalmente, inclusive grupo exclusivo de mulheres, a questão de que isso está ensinando sexo para criança, porque são crianças que aparecem nessa propaganda, né, criança, acho que não tem nem 10 anos de idade, as pessoas não sabem diferenciar a sexualidade de sexo, não sabem identificar identidade de gênero, que não é uma coisa que, porque eu achei bonitinho, que eu vou fazer, porque eu achei bonitinha duas mulheres, que eu vou me envolver com uma mulher. Então, assim, nesse ponto que o senhor falou, né, até a questão da prevenção da AIDS e gravidez na adolescência, porque não é só na adolescência que acontecem gravidez não desejadas, né? Então, era mais ou menos porque alguns colegas devem ter visto porque gerou bastante polêmica, o fato de ter envolvido crianças, e as pessoas, como eu até questionei uma amiga minha e disse para ela, isso te apavora tanto, as crianças falando sobre isso, de ver um casal de mulheres, um casal de homens, ver um homem trans, uma mulher trans, enfim, e a questão de ela tem 2 sobrinhos que o pai não, né, são de pais diferentes, e nenhum dos dois o pai registrou. Eu disse, tu te apavora tanto com os teus sobrinhos só com o nome da tua irmã na certidão de nascimento, como tu te apavorou com essa propaganda. Mas não tem nada a ver. Eu disse, sim, só que 2 iguais só adotam aquilo que 2 diferentes não quiseram, né? Então, assim, porque na Bíblia, Deus, não bota a Bíblia, porque para mim Deus é pai e ele não quer os irmãos brigando. Então, assim, é aquela coisa, porque daí sempre entra a Bíblia, sempre entra a religião, sempre entra o pregador da igreja, e o que eu comentei com ela também, que é minha visão, me desculpem os colegas se tiver uma opinião diferente, o senhor também, eu acho que se as pessoas na igreja ouvissem pessoas que realmente estudaram a teologia, que sabem o que estão falando, que não usam a Bíblia para atrair pessoas, não usam a Bíblia para falar aquilo que as pessoas querem ouvir e, de certa forma, usam a Bíblia para pregar o ódio, que a gente sabe pregar, não vou dizer o ódio, que ódio é uma palavra tão forte, mas, assim, para pregar o machismo, pregar o racismo, pregar o preconceito. Se fossem ouvir realmente pessoas preparadas, tanto padres, pastores, enfim, que realmente estudaram a teologia, vão ver que a interpretação da Bíblia é diferente das pessoas que hoje, assim, qualquer um vira pregador, né? E eu usei com ela o termo Zé Mané, que qualquer um hoje é pregador, vai lá, fala o entendimento dele da Bíblia, não é aquilo que é ensinado realmente. Então, e ela não gostou disso, e eu disse para ela, então estuda o que é sexo, o que é sexualidade, o que é orientação sexual, que não é perguntar para uma criança o que ela acha que vai fazer ela se tornar um homossexual. Aí ela até me perguntou, se o teu filho chegasse em casa e te dissesse, eu disse, olha, eu nunca parei para pensar como que eu quero que seja a namorada dele ou a esposa dele, enfim, mas certamente eu ia sofrer muito se o meu filho chegasse em casa e me dissesse que era gay. Ela disse, viu, te falei. Eu disse, não, mas eu não ia sofrer por ele ser gay. Eu sofreria porque eu sei que pessoas como tu, que convivem com a gente, que estão dentro da minha casa, iam rejeitar meu filho, assim como eu sei que pessoas da minha família e pessoas da família do pai dele, que convivem com ele, iam rejeitar ele se ele chegar e disser que ele é gay.
O meu sofrimento vai ser por isso, não vai ser para o meu filho ser gay. Então, assim, encerrei a conversa contigo porque tu nem sabe o que tu está dizendo. Então, assim, aí liga isso que o colega falou ao que o senhor falou, né? Se tivesse aulas de orientação sexual na escola, se as pessoas não acreditassem em mamadeira de piroca, né? Como teve lá há 3 anos atrás essa história, as coisas seriam diferentes em todos os sentidos, né? Era isso. Certamente, né? Não é só religião, né? Muitas vezes a ciência é utilizada, né, para fins. Lembram, gente, o que foi o uso do nazismo, né? É que utilizou a ciência para a teoria eugenista, né? Então é algo, foi terrível, né? Foi terrível, né? Antes da Alessandra, gente, a Janaína estava inscrita. Ela levantou a mãozinha agora de novo, então é a Janaína e depois a Alessandra. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Conseguem me ouvir? Sim, Janaína, perfeitamente. Pegando o gancho lá da primeira fala da Flávia, o meu filho, ele estuda em colégio marista. Ele não deixa de ser um colégio católico, mas ele é um pouco diferente, porque a Irmandade Marista é uma irmandade leiga, né? Eles têm uma visão diferente, vamos dizer assim. E quando ele começou a estudar lá, ele estuda lá desde a educação infantil, nível 1, desde que ele tinha 3 para 4 anos, o pai dele é funcionário. E a primeira coisa que me deixou muito feliz quando eu vi foi que durante toda a educação infantil, as professoras faziam um trabalho muito forte para que as brincadeiras não tivessem separação de gênero. Elas cuidavam muito para que as crianças, elas faziam era como se fosse um tapetão no meio do pátio, assim, aí tinha a estação do carrinho, a estação do trenzinho, a estação da boneca, a estação da comidinha, e elas faziam as crianças rodarem por todas as estações. A criança não podia ficar brincando só ali numa estação, ela tinha que brincar de tudo e tinha que brincar com todos. E quando ele estava na 3ª série, a professora dele, que é uma professora maravilhosa, que tem mestrado em estudos de gênero na FACED, ela é amiga de infância de uma prima minha, que também é professora, e o trabalho que eles fizeram no 3º trimestre, que eles tinham trabalhos modulares, foi um trabalho em cima de papéis de gênero, em que eles pegaram um livro infantil em que é a princesa que vai salvar o cavaleiro. É uma história assim. E eles trabalharam em cima de papéis de gênero, por que os papéis de gênero existiam, por que eles continuavam na sociedade, tudo dentro de uma linguagem que fosse adequada para eles. E aí, para o que o senhor tinha pedido para a aula, hoje eu fui dar uma olhada no material dele, e esse ano ele está no 6º ano, eles começaram a ter aula de filosofia, mas a aula de filosofia deles ainda é o básico, porque eles estão estudando os princípios da filosofia, eles estão estudando os filósofos, eles estudaram os pré-socráticos, estão estudando socráticos, eles vão estudar eles estão estudando alguma coisa de ética, então é alguma coisa mais, filosofia tá assim nisso. Mas eu resolvi dar uma olhada no livro de ensino religioso dele, que sempre foi uma coisa que me preocupou muito, porque... É Sócrates. Ah, tá bom, tá, desculpa. Eu tive que levantar só para te gritar isso. Tá bom, mas eu tô na aula, por favor. Eu fui olhar o livro de educação religiosa dele, porque sempre foi uma coisa que me preocupou, porque, assim, eu não sou católica, né, eu fui batizada, meu pai é católico, mas eu sou um bandista, o pai dele é espírita, tá indo pro lado do budismo também. Então, eu fui dar uma olhada no livro dele, e o livro de ensino religioso da escola dele trabalha não com a religião em si, mas ele pega, por exemplo, tem uma parte sobre mitos de criação, em que se estuda os mitos de criação do catolicismo, mitos de criação do islamismo, mito de criação do judaísmo, que é o mesmo do catolicismo, os mitos de criação das diferentes tribos indígenas do Brasil, os mitos de criação de diferentes tribos africanas, e aí todas as unidades trazem as diferentes religiões do mundo, então traz sobre hinduísmo, traz sobre budismo, sobre shintoísmo, e em todo o livro eu senti que tem um respeito muito grande
em ensinar essa diversidade religiosa para as crianças, assim. E na idade deles, principalmente, que eles estão nessa época de transição para a adolescência, que eles estão começando a chegar às próprias conclusões deles em relação ao sagrado, vamos dizer assim, eu acho muito importante dar essa oportunidade para eles conhecerem. Então, achei muito legal deles trazerem essa diversidade nesse livro de ensino religioso dentro de uma escola teoricamente católica, né? Muito obrigado, Janaína, pela tua contribuição aqui, teu relato, né? Muito interessante por ter feito a tarefa também, né? Buscou essa... E, de fato, a gente tem, às vezes, surpresas, né, Janaína? Tem livros muito interessantes, né, hoje, assim, que não trabalham mais de forma binária, né, com o gênero, que oferecem interpretações alternativas. E tem um movimento, assim, né, de muitas religiões, eu diria da maioria, de não só ter tolerância em relação às outras, mas também esse espírito mais aberto, né, para, enfim, sobretudo para difundir informações, né, para até desenvolver atividades, né, ecumênicas, né, conjuntas, né, e no caso também dos maristas, mas também de outros, né, a gente também tem que lembrar da origem, da história muito interessante do Marcelino Champagnat, mas também do La Salle, né, que eram pessoas também envolvidas com toda a questão social, né, mas algo importante se a gente pensar também no Lutero, né, e aí a escola moderna, né, a gente já falou disso também, a escola moderna deve muito ao Lutero, porque foi o Lutero que defendeu, olha, tem que ter uma escola, tem que ser aberta a todos, porque lembram que na época do Lutero, né, a missa era rezada em latim, as pessoas não falavam latim, nem entendiam latim, né, então elas repetiam muitas vezes os cânticos, as liturgias, sem mesmo entender. E o Lutero vai dizer, não, temos que acabar com isso, as pessoas têm que entender, as pessoas têm que conseguir ler, né, porque se elas não conseguirem ler a Bíblia, elas não conseguem ter uma relação mais próxima de Deus. E aquilo é muito revolucionário, né? E é interessante como que algumas grupos, né, anglicanos, enfim, protestantes vão se tornar mais radicais, né? E vão até defender algo oposto, né? Então, assim, é super interessante e certamente, né, Janaína, esse tipo de educação ele vai ter diferença, né, na formação dos estudantes, né? Porque são estudantes que eles estão mais abertos à diversidade, à compreensão, né? E esse contato com o sagrado, de novo, o sagrado, né, é um direito universal, né, as pessoas têm esse direito, né, nem a ciência, nem a religião, ninguém pode matar isso, é um direito sagrado, né, o sagrado é um direito sagrado, né, ficou bem assim, e tem que ser preservado, e essa é realmente uma forma excepcional, né, porque hoje o ensino religioso ele voltou a ser obrigatório, né, inclusive ele está na base nacional curricular, mas como que ele aparece na base é nesse sentido, né, de que a gente tem que mostrar ali a matriz religiosa, né, a diversidade das religiões, né, não é uma religião em detrimento de outras, né, não é isso, é realmente essa abordagem, né, e certamente as ciências sociais, de novo, né, tem um papel-chave, porque quem mais do que as ciências sociais, né, para conhecer esse sagrado, né, essa matriz religiosa brasileira. E aí também, né, pessoal, de novo, veja como depende, né, se a gente pega esse relato da Janaína e cruza com outros, né, uma instituição religiosa, educacional, né, mas que tem uma abordagem totalmente diferente. Alessandra, por favor. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. A minha pergunta vai, na verdade, é um questionamento. Vai um pouco assim, no mesmo sentido que a Janaína colocou, mas ao contrário do que ela falou, né, a experiência do filho dela e tal. Como, assim, algumas escolas públicas, né, que eu convivo, assim, com algumas pessoas, elas colocam bem o contrário, assim, né, dessa priorização, ou, na verdade, de a questão da religião aqui na cidade, ela é um pouco forte, assim, o católico, né, e aí acaba tendo uma prioridade em relação a outras religiões, né, então, assim, como fazer com que a escola, né, o corpo docente, os professores tenham esse entendimento, né, de incluir a diversidade de outras religiões, porque tá na legislação, a gente sabe que tá, né, mas como fazer com que isso se torne prática, assim, porque muitas vezes as pessoas ficam com dificuldade, né, de chegar a falar isso dentro da escola, né, porque até tem um preconceito em relação a algumas religiões, né, onde é muito predominante uma religião somente, né, então, e a gente sabe que tem que falar, que tem que incluir a diversidade, mas como fazer isso, né, como a gente...
né, eu, assim, a gente está estudando, né, então fica pensando como que pode os professores, né, então, né, enquadrando só uma religião como sendo mais importante, ou como sendo, né, como que a gente faz também para não chegar, assim, de uma maneira também diminuindo a religião, que é a maior força, assim, né, que é hegemônica também, né. Então, assim, são vários questionamentos, né, que a gente, na escola, na vida real, acontece, né, bastante. Eu, na minha experiência, quando eu era adolescente, isso acontecia, né, na minha escola. Então, eu vejo que tem coisas que não mudou, né, tem várias legislações novas, coisas novas discutidas aí, e continua sendo uma coisa prática na escola que não está incluindo a diversidade, né, religiosa. Alessandra, assim, acho que na tua fala tem 2 ou 3 elementos super importantes, né? Um, assim, né, de que o direito ao sagrado é sagrado, né? Então, nem a ciência, nem a educação, nem a religião podem matar né, essa busca simbólica, né, do homem, né, do ser humano, pelo sagrado, né, pelos mistérios, enfim, né. Então, isso é algo, talvez, né, o que nos define enquanto seres humanos, justamente essa curiosidade, né, essa busca, né, enfim, que é uma busca fundamental que todas as gerações, né, acabam, num maior ou menor grau, fazendo. Um outro ponto, então, Alessandra, assim, né, que veja, né, a gente também não pode cair num extremo, né, porque se a gente vai ver, né, bom, nós temos a defesa do ensino público, gratuito e laico, né, mas também ele não pode ser assim, um ensino laico a tal ponto que ele destrua qualquer possibilidade do sagrado, né, mas também a gente não pode cair no outro extremo, que seria esse, da gente ter, por exemplo, uma instituição educacional que adota uma religião, enfim, e faz isso em detrimento das demais, né, ou por não ensinar, não mencionar as demais, ou até mesmo por mencionar de forma em oposição, né. Mas, assim, a grande questão, né, é que todos nós aqui somos cristãos, né, pelo menos, se não católicos, né, porque nós nascemos numa sociedade cristã, católica, né, judaico-cristã. Então, nós temos essa influência, né, nós que somos das ciências sociais, nós sabemos que nós nunca vamos perder essa influência, né, eu posso me tornar budista, posso me tornar ateu, indiano, né, mas essas categorias, assim, de mundo, de visão de mundo, né, elas vão sempre nos acompanhar, assim, é muito difícil, eu diria talvez impossível a gente, né, se livrar totalmente disso, né, quando a gente tomar um susto a gente vai gritar, meu Deus, Jesus, né, então, e é interessante, né, que está introjetado. O Wittgenstein, né, que era aquele filósofo, ele tinha essa concepção de que o mundo, ele era do tamanho do nosso vocabulário, né, então esse vocabulário judaico-cristão, ele está introjetado, né, nós temos, por exemplo, o sentimento de culpa, né, na nossa cultura é muito forte, outras culturas não é, que bom, né, pessoal, que bom para eles, porque para nós a gente sente culpa, né, de tudo, né, e porque, bom, nós temos na nossa tradição, né, essa questão com a culpa, né, ainda bem também que há a possibilidade, né, de passar por isso, de espiar a culpa, né, mas a culpa certamente é algo muito forte que outras sociedades não têm esse sentimento, né. E aí, Alessandra, como que a gente faz isso, né, de novo, com a educação religiosa, uma boa educação religiosa, né, ou com a sociologia na escola, como, né, a gente vai apresentar, então, a matriz religiosa, né, e vai mostrar, olha, porque isso é transformador, né, o estudante que ele apenas só teve contato, ou que não teve nenhum contato, né, Alessandra, em alguns casos também tem isso, né, que enfim, que o pai e a mãe não incentivam, são ateus, né, e ateu é uma religião também, né, pessoal, a gente pode dizer isso, né, porque, enfim, é um tipo de concepção, né, de categoria de entendimento do mundo, né, que pode se basear na ciência, ou pode ter uma outra, enfim, definição, né. Mas então, ao mostrar, por exemplo, a matriz religiosa brasileira, a gente, né, os olhinhos já abriram, por quê? Porque se eu não tenho religião, eu já vejo, opa, mas será que tem tudo isso? Eu não sabia, né, se eu sou de uma, eu já olho, pá, mas tem outras também, eu pensei que só tinha a minha, né. Mas aí, de novo, é um tema sensível, a gente tem que saber, né, Alessandra, como tratar isso, a gente não quer matar o sagrado, né, eu sempre digo isso para os meus estagiários, pessoal, não vamos matar o sagrado, né, e a gente às vezes, tem frases que são ruins, né, tem uma frase clássica do marxismo, né, que se chama, a religião é o ópio do povo, né, então a gente tem que cuidar com esse tipo, quando a gente faz a transposição didática, a gente tem que cuidar com isso, né, porque senão pode dar a entender de novo, a gente está matando o sagrado, né, o que é talvez um dos direitos mais fundamentais do homem, né?
Então é uma boa transposição. Como que é essa boa transposição? Uma transposição que faz diálogo com a religião dos estudantes, né, que contempla as diferentes possibilidades. Mas, de novo, é óbvio que né, nós não vamos escapar da cultura judaico-cristã. Não vamos escapar. Né, a gente tem que dialogar. Agora, claro, né, se a gente considera, até mesmo os tribunais, né, eles têm crucifixo, né, as assembleias, as prefeituras têm crucifixo, né, idealmente não deveriam ter, né, porque a nossa Constituição, ela, enfim, embora, né, mencione lá a questão do cristianismo, do catolicismo, né, mas ela é laica, né, então a gente teria que ter também, assim, um certo cuidado, né, embora aparentemente as coisas elas avançaram, né, mas também há retrocessos porque tem outros grupos que não católicos que às vezes estão indo para uma radicalização, né, maior. E eu acho que assim, né, de novo, esse contato com o diferente, ele é transformador, né? E aí lembrando aqueles princípios da sociologia no ensino médio, né? O estranhamento, a desnaturalização, né? A pesquisa. Então, assim, vamos estudar o catolicismo, né? Vamos ver a história do catolicismo. Vamos ver a história das religiões protestantes, né? Pentecostais. Qual que é a história delas, do budismo, né? Vamos estudar isso, ver como que isso se transformou, né? Então isso é transformador, Alessandra, tá? E isso, assim, não tem como a gente impedir, né? Porque no momento que a gente mostra isso para uma pessoa, a pessoa, ela, né, essa informação, ela começa a pensar, começa a refletir, né? E aí, então, de novo, né? Quem que vai construir a sua concepção de sagrado? É o estudante, é ele que tem que construir, né? A concepção dele não tem que estar presa à concepção do professor, né? Ou necessariamente à concepção da família, né? Cabe a ele, né? Ele tem que ter essa liberdade, né? Senão nós não vivemos numa sociedade de liberdade política, religiosa, né? Se nós somos forçados a ter a mesma religião dos nossos pais, né? Se nós somos forçados a ter as mesmas convicções políticas dos nossos pais, bom, então não há liberdade, né? Claro que isso a gente tem que discutir com jeito, né? Porque finalmente até os 18 anos, pelo menos, eles moram na casa dos pais, então a gente não quer também criar uma guerra, né, pessoal? Tá? Embora, de novo, assim como, né, a Flávia fez um relato, outros fizeram um relato, né? Pensem bem, no nosso caso aqui, nós que estamos maiores de idade, nós que estamos fazendo uma universidade, muitos de vocês já é a segunda, né, o curso, ou o terceiro curso, enfim, né? A gente às vezes vê um conceito, vê um autor que aquilo mexe com a gente, né? Mexe até na intimidade, às vezes, né? A gente tem aquilo nos muda até hábitos, né? Então isso ocorre também lá com os estudantes da educação básica, né? Então, de novo, a gente tem que ter esse cuidado, a transposição didática, né? E fazendo aos poucos, vendo o feedback, né? E aí, então, vendo se isso está adequado. Mas, de novo, é um direito deles, né? Ter acesso a esse conhecimento científico, né? E o professor tem que garantir isso, a escola tem que garantir, né? Ou seja, eu não ensino isso porque eu gosto, eu não ensino as teorias científicas, eu não ensino Marx, Durkheim, Weber, né, vários autores, enfim, porque eu gosto ou não gosto, não, porque, né, eles fazem parte do conhecimento científico e os estudantes têm direito a ter acesso, as gerações, né, têm direito a ter acesso a esse conhecimento, e se isso não for possibilitado, né, bom, aí nós vamos ter problemas, certamente vamos ter, e é muito que nós estamos vendo no Brasil e outras sociedades, né, onde houve, mesmo sociedades europeias ou até nos Estados Unidos, né, houve uma deterioração da educação, por exemplo. Não é à toa, né? Se a gente pega assim, não é à toa, pessoal. Olhem, né? O que está acontecendo na sociedade norte-americana. É mais fácil, às vezes, olhar, né, um pouco de longe, né? Mas olhem bem. Nos Estados Unidos, o que ele já representou do tempo em termos de protagonismo, de vanguarda, né? Política e cultural. E olhem hoje o que nós vemos, né? Será que isso é à toa? Ou será que isso, por exemplo, é resultado também, né, de restrições que houveram, né? Houve uma deterioração no sistema educacional norte-americano, né, com precarização, por exemplo, do vínculo de professor, mas também com algo mais importante, né, houve muitas escolas, foi introduzido, né, foi proibido de teorias evolucionistas ou darwinistas, e foi implementar, então, né, cosmovisões religiosas, né, como conhecimento obrigatório, e pior do que isso, como único, como visão única, né, explicativa do mundo. Bom, é óbvio que a gente vai ter um resultado aí desastroso, né, que nós estamos acompanhando. Então, de novo, né, se a gente pensa lá no Dewey, né, que o Dewey, esse autor pragmático do século XX, pessoal, passado, né, 1920, 1930, olha a diferença que ele tinha de visão, né? Não, a sociedade tem que ser aberta, né, tem que ser democrática, e para isso os estudantes têm que ter acesso a uma escola que ela é pública, que é democrática e que ela é aberta, né?
Se ele não tiver essa experiência ali, a gente não pode depender ou esperar que todos vão ter na sua família uma experiência democrática, né? Não podemos ficar nessa dependência. Nós temos que assegurar que todos terão, pelo menos na escola, uma experiência democrática, né? A gente sabe que em muitas famílias, por exemplo, os filhos não podem falar, né? Quem tem a última palavra são os pais, ou geralmente o homem, né? Eles não podem opinar sobre nada, ou sobre muitas poucas coisas, né? Alguém que viver nessa condição durante toda a vida, qual que vai ser a capacidade de expressão, né? Qual que vai ser a capacidade de questionamento, por exemplo, da política, ou até mesmo, né, das relações trabalhistas, né? Qual que é a relação que essa criança vai ter, esse jovem vai ter depois com o chefe? Será que ele vai conseguir expressar sua opinião? Né? Talvez não, né? Tem uma possibilidade que ele não consiga. Se a menina, né, vê o pai, né, abusando e batendo na esposa, né, e ela não tiver uma outra experiência, se ela não vê mulheres, né, sendo tratadas com respeito por homens, né, se ela não vê mulheres tendo os mesmos direitos que homens, que experiência ela vai ter de direitos? Ela não vai ter tido essa experiência, né? Então, por exemplo, no caso de outros países, né, no caso da França, é muito interessante a discussão da burca, eu acho que a gente já mencionou isso, né? Por que o Estado francês ele tem essa questão da burca, né? Para quem não sabe, nas escolas na França é proibido usar burca, né? Porque eles querem que pelo menos em um espaço, né, as famílias tenham essa experiência de liberdade. Agora, claro, a gente pode questionar isso, tá? Em que medida as mulheres francesas, né, não imigrantes, enfim, são livres, né? Obviamente que a gente pode questionar isso. Mas o Estado francês tem esse entendimento, né? Acho que não. Na escola, né, todos têm que ali, de fato, em muitas escolas francesas, todos usam um pouco uniforme, né? E um pouco a ideia do uniforme é essa, pessoal. Tá? Bom, todos ali são iguais, né? Tem essa igualdade, porque nós temos que ter essa experiência de igualdade em algum momento, né? Porque sem essa experiência de igualdade, nós não temos nem fraternidade, nem liberdade, né? Para brincar lá com o lema da Revolução Francesa, né? Então, se nós não temos essa experiência de liberdade, fraternidade, igualdade, pelo menos em um espaço, né? Bom, aí nós temos, né, se a gente pensa no conceito de socialização, que é muito importante, aí lembram, né, nós temos autores, psicólogos, importantíssimos, vão tratar disso, socialização primária, né, se dá no círculo familiar, a secundária na escola, depois, né, no trabalho, enfim. Então, muitas vezes a socialização primária, ela ocorre em condições muito ruins, né, de privação, de desrespeito, né, de violência. Então, se a escola não assegura, né, não assegura, pelo menos na escola, uma socialização secundária que tenha essa experiência de liberdade, né, essa experiência de democracia, de diversidade, bom, fica comprometido, né. Me chama a atenção, né, um caso na África, mas não só na África, no Brasil também, onde, por que se, né, em muitos casos na África, mas também no Brasil, por que se pega, né, crianças para o tráfico ou para a guerra, no caso da África, né, se pega lá menininhos, né, bem jovenzinhos, e se dá uma arma, olha, tu vai, porque, bom, eles não tiveram, né, chega um adulto, né, e diz, olha, tu tem que fazer isso, né, tua missão é matar esse aqui porque ele é nosso inimigo, né, ele não tem conhecimento, ele não tem essa possibilidade, né, ele não viveu uma outra experiência, né, uma experiência democrática, de convívio, né, de diálogo, enfim, ele só tem aquilo, e tem um adulto, né, que é alguém numa posição de poder, dizendo, olha, e veja, e dá um poder para ele nas mãos, né, dá uma arma, alguém que foi privado da arma, da comida, enfim, né, da remédio, da dinheiro, né, então esse jovem, esse menino, ele se sente empoderado, né, e se torna aí um agente da guerra, um agente da morte, né. Então é por isso toda essa defesa da experiência democrática, né, de que a escola ela permita essa experiência e esse contato com a diversidade, sem o qual depois nós não teremos essa sociedade democrática. Pessoal, temos mais um tempinho aqui para perguntas, para... Professor, tá, eu tinha levantado a mão ali, só que o assunto agora já andou, né? Mas a questão ali do ensino religioso, né? Claro que no Brasil, né, e a história geral, tem toda essa tradição da Igreja Católica, né? E a questão, assim, o que eu vejo nas escolas, né? Principalmente na escola pública onde eu trabalho.
a fulana sobrou um período, a Maria 2, a Ângela 1 e não sei o quê, e acabam assumindo a disciplina de ensino religioso. Assim como acontece às vezes com a disciplina de sociologia, de filosofia, né? E ainda, por exemplo, filosofia até tem mais universidades que dão, que tem cursos, né? Mas a questão de sociologia e principalmente ensino religioso, são poucas universidades que têm o curso de graduação. Então, o que ocorre? Hoje não se fala mais que nas escolas se vai falar, nas aulas de ensino religioso, se vai falar sobre religião específica, né? Mas também eu já vi turmas lá do 7º ano estudando hinduísmo, catolicismo, budismo, e lá no 3º ano estudando budismo, hinduísmo, e quer dizer, porque os professores não têm formação. Então, eles vão lá, pegam um livro ou pegam lá na internet e vão lá e trabalham o que... Então, não tem uma sequência, o professor não tem um conhecimento, este ano ele trabalha o ensino religioso, no próximo ano ele não trabalha. Então, esse que é o grande problema, né? E assim como é a questão da sociologia também, porque quem vai trabalhar às vezes não tem formação. E as próprias universidades não trabalham, assim, não investem em cursos de ensino religioso, embora ele esteja presente nas escolas, né? Então, eu acho que o maior problema não é é a falta de preparação dos professores. E que aí, devido a isso, também não se dá importância para a disciplina. Exato, né, Valdirene? E aí, assim, né, se a gente pensa a rigor, né, Valdirene, quem deveria dar essa disciplina? Bom, teólogo, né? Mas, enfim, então se aprovou, né, essa disciplina e não se pensou, né, bom, quem é que teria essa formação, né? Então se criou um grande problema, que é o que acontece, né, vocês sabem disso, né, a gente já mostrou aqui a adequação docente, né, para muitas disciplinas, sociologia, né, hoje nós somos a lanterna, a filosofia, a Valdirene, ela nos passou, né, e ela tem mais adequação docente, né, nós somos o que menos tem, ou seja, né, a disciplina hoje que é lecionada para professores que não têm formação, né, a sociologia ela está na liderança, infelizmente. E isso tem N implicações, né, ou seja, temas que não estão previstos são tratados, temas que estão previstos não são tratados, não se cumpre um planejamento, ou é isso também, né, todos os anos é a mesma coisa que se repete, ou também se usa aquele período para outra coisa, né, então, e é algo muito grave, né, Valdirene, a gente... O que eu digo, pessoal, né, e não é só uma questão do Estado, gente, é uma questão da sociedade, né, vejam bem, o meu filho está indo na escola e eu não estou vendo o que ele está estudando, né, então vejo aqui, a Janaína deu um belo exemplo, gente, ela está por dentro do que o filho está... Como é que é o nome dele, Janaína? Nos conta. O que ele está aprendendo, né? Mateus. Mas, gente, vejam, né, muitos pais não vão atrás disso, né, não vão atrás, Valdirene, para ver se o professor é o correto, né, se quem está ensinando biologia é biólogo de fato, né, se quem está ensinando sociologia é sociólogo, né, formado, é licenciado. Então, assim, gente, é um descaso que nós temos, né, bom, e aí, pessoal, nós estamos colhendo os frutos disso, né, é isso que nós estamos colhendo agora. Agora, o que me parece, né, Valdirene, que cada geração de professores tem um pouco a sua contribuição para trazer, né? Eu acho que a minha, né, que nós tivemos uma contribuição a trazer, né? A geração de vocês também vai ter, né, uma contribuição, e a gente sempre tenta avançar, assim, né? Agora, realmente, quando a gente olha, eu agora publiquei, eu vou enviar para vocês, gente, vai sair um artigo sobre adequação docente, sociologia no Brasil, né? E aparece esses dados, mas também de outras disciplinas, a gente fica abismado, assim, né, e tem, muitas vezes, a culpabilização dos professores, que é culpa dos professores, né,
Mas se a gente vai olhar, muito na explicação é simples, né? Quem está dando aula não é a pessoa que deveria, né? Então, este, assim, é um belo exemplo, Valdirene, muito bem apontado por ti aqui, né? E o caso da educação religiosa é isso, né? Quem que está dando? O que está sendo dado ali? Né? Até um tema legal, pessoal, para TCC, para uma pesquisa, né? Pessoal, eu acho que nós vamos parar por aqui. Não sei se tem mais alguma... O pessoal tá se despedindo ali, né? Vinícius, né? Certamente, alguém formado em ciências da religião, né? Então, pessoal, eu agradeço muito pela participação de vocês hoje, nessa noite fria. Então, uma ótima semana. Nos vemos segunda-feira, gente. Até breve. Se cuidem, hein? Certo. Tchau. Boa noite. Boa noite.